A nossa leitura relaxante de hoje será do Autobiografia de um Yogi, de Paramahansa Yogananda. E essa é uma das melhores e maiores obras que existem no mundo espiritual. Vamos lá. Aclamado como um dos 100 melhores livros espirituais do século XX, o extraordinário relato da vida de Paramahansa Yogananda levará você a uma exploração inesquecível do mundo dos santos e dos yogis, da ciência e dos milagres, da morte e da ressurreição. Com humor inteligente e encantador e uma sabedoria profunda que conforta a alma, ele esclarece os segredos mais profundos da vida e do universo, abrindo nosso coração e mente para a alegria, para a beleza e para os potenciais espirituais ilimitados. Esses potenciais que são intrínsecos à vida de todos os seres humanos. E eu também nem preciso dizer como essa obra foi aclamada e elogiada pela crítica da época. E até hoje é uma das maiores obras espirituais. Vamos começar o capítulo 1. Esse capítulo se chama Meus Pais e a Minha Infância. Os traços característicos da cultura indiana têm sido desde sempre a busca das verdades últimas e a concomitante relação entre guru e discípulo. O termo guru é uma palavra em sânscrito que significa mestre espiritual, ou seja, aquele que dissipa as trevas. Meu próprio caminho conduziu-me a um sábio semelhante a Cristo. Sua bela vida foi modelada para o benefício de todas as épocas. Foi ele um dos grandes mestres que constituem a mais autêntica riqueza da Índia e que, surgindo em todas as gerações, ergueram as fortificações que evitaram para a sua terra o destino que sofreram o Egito Antigo e a Babilônia. Minhas recordações mais antigas abrangem traços anacrônicos de uma encarnação anterior. Lembro-me claramente de uma existência longínqua em que eu era um yogi entre as neves do Himalaia. Esses lampejos do passado, por alguma ligação não dimensional, permitiram-me também vislumbres do futuro. Um yogi é um praticante de yoga, ou seja, é uma antiga ciência de meditação em Deus, e yoga significa união com Deus. Ainda me lembro das indefesas humilhações da infância. Era com ressentimento que eu tinha consciência de ser incapaz de me locomover e de me expressar livremente. Sucessivas ondas de oração erguiam-se dentro de mim ao reconhecer essa impotência física. A minha forte vida emocional exprimiu-se mentalmente em palavras de muitas línguas. Entre a confusão interna de idiomas,
habituei-me pouco a pouco a ouvir as síbilas bengales do meu povo, como se enganam os adultos ao avaliar o alcance da mente infantil, considerando-a limitada aos brinquedos e aos dedinhos dos pés. A efervescência psicológica e o meu corpo desobediente levaram-me a muitas e obstinadas crises de choro. Recordo-me da desorientação e do assombro que o meu desespero provocava em toda a família. Lembranças mais felizes também se acumulam. Os carinhos de minha mãe, as primeiras tentativas que fiz para balbuciar frases e dar os primeiros passos. Esses triunfos infantis, normalmente logo esquecidos, nos dão, entretanto, um alicerce natural de autoconfiança. O grande alcance da minha memória não é o caso único. Sabe-se de muitos iogues que conservaram ininterruptamente a consciência de si mesmos durante a dramática transição da vida para a morte e também de uma vida para a outra. Se o homem é apenas um corpo, a perda desse corpo realmente seria para ele o fim da sua identidade. Se, porém, no decurso de milênios, os profetas falaram a verdade, o homem é essencialmente uma alma, incorpórea e onipresente. Apesar de insólitas recordações nítidas da primeira infância, não são extremamente raras. Durante minhas viagens por numerosos países, ouvi de lábios de homens e mulheres verazes o testemunho de recordações que remontam a mais tenra idade. Eu nasci em 5 de janeiro de 1893, em Gorakhpur, no nordeste da Índia, perto das montanhas do Himalaia. Ali passei os primeiros 8 anos. Éramos 8 irmãos, 4 meninos e 4 meninas. Eu, Mukunda Lal Ghosh, fui o quarto a nascer e o segundo varão. O nome de família de Paramahansa Yogananda é Mukunda Lal Ghosh, que foi substituído por Yogananda em 1915, quando ele ingressou na ordem monástica dos Swamis. E em 1935, o guru dele conferiu a ele o título religioso mais elevado, o de Paramahansa. Meu pai e minha mãe eram bengales, da casta Kshatriya. Ambos foram abençoados com uma natureza santa. O mútuo amor que os uniu, tranquilo e digno, nunca se expressou com frivolidade. A sua harmonia conjugal perfeita era o foco de serenidade, em torno do qual girava o tumulto de 8 filhos pequenos. Meu pai, Bhagavati Charan Ghosh, era bondoso, sério e às vezes rigoroso. Embora lhe tivéssemos muito amor, nós, crianças, mantínhamos para com ele certa distância que beirava a reverência. Excepcional em matemática e lógica, ele guiava-se principalmente pelo seu intelecto. A minha mãe, porém, era uma rainha de corações e nos educou inteiramente pelo amor. Depois que ela morreu, papai externou mais sua afeição interior e notei
que o seu olhar muitas vezes parecia se metamorfosear nos olhares de minha mãe. Foi em presença de mamãe que travamos os primeiros contatos agridoces com as escrituras. Ela recorria ao Mahabharata e ao Ramayana para dali retirar histórias adequadas às exigências disciplinares. Nessas ocasiões, instrução e castigo caminhavam de mãos dadas. Em sinal de respeito por meu pai, mamãe nos vestia cuidadosamente todas as tardes para recebê-lo ao regressar do escritório. Ele ocupava um cargo que era equiparável ao de vice-presidente em uma das maiores companhias ferroviárias da Índia, a de Bengala Nagpur. E o seu trabalho implicava fazer viagens, e a nossa família viveu em diversas cidades durante a minha meninice. Mamãe tinha uma mão aberta para os necessitados. Papai também era caridoso, mas seu respeito à lei e à ordem se estendia ao orçamento doméstico. Certa quinzena, mamãe gastou alimentando os pobres mais do que a renda mensal do papai. Por favor, tudo o que peço é que seja caridosa dentro dos limites razoáveis. Mesmo uma repreensão suave do seu esposo era de uma suma gravidade para minha mãe. Sem revelar aos filhos o seu desacordo com papai, ela fez vir uma carruagem de aluguel e falou: "Adeus, vou-me embora para a casa de minha mãe." Antiquíssimo ultimato. Rompemos em lamentos estupefatos. Nosso tio materno chegou no momento oportuno e segredou ao meu pai algum conselho sábio, certamente provindo de priscas eras. Depois de papai ter pronunciado algumas palavras de conciliação, mamãe alegremente dispensou a carruagem. E assim terminou a única divergência de que tive conhecimento entre os meus pais. Mas recordo-me de uma discussão característica. "Por favor, preciso de 10 rúpias para dar a uma pobre mulher que veio bater à nossa porta." O sorriso de mamãe era persuasivo. "E por que 10 rúpias? Uma é o bastante." Papai acrescentou uma justificação. "Quando meu pai e meus avós faleceram subitamente, eu soube pela primeira vez o que era a pobreza. De manhã, comia uma única pequena banana, antes de caminhar vários quilômetros até a escola. E mais tarde, na universidade, sofri tantas privações que me vi forçada a pedir a um abastado juiz o auxílio de 1 rúpia por mês. Ele recusou, declarando que mesmo 1 rúpia era importante." E com que amargura você lembra da recusa dessa rúpia? O coração de minha mãe teve uma lógica instantânea. Você quer que essa mulher também se lembre dolorosamente da recusa das 10 rúpias que ela necessita com urgência? Você ganhou. Com o gesto imemorial dos maridos derrotados, meu pai abriu a carteira. "Aqui está uma nota de 10 rúpias. Entregue-a com os meus votos de felicidade." Papai tinha a tendência de primeiro dizer não a qualquer proposta nova. A sua atitude perante aquela desconhecida que tão depressa conquistara a compaixão de minha mãe
era um exemplo da sua cautela habitual. Na verdade, a aversão à aceitação imediata é apenas uma homenagem ao princípio da reflexão necessária. Sempre achei o meu pai justo e equilibrado em seus julgamentos. E se eu pudesse reforçar os meus numerosos pedidos com um ou dois bons argumentos, ele invariavelmente poria ao meu alcance o objetivo ambicionado, fosse uma viagem de férias ou uma motocicleta. Meu pai foi um austero disciplinador dos filhos quando pequenos, mas sua atitude para consigo mesmo era verdadeiramente espartana. Por exemplo, nunca frequentou o teatro, mas buscava recreação em várias práticas espirituais e também na leitura do Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é um nobre poema sânscrito que faz parte do épico o Mahabharata e é a Bíblia hindu. Mahatma Gandhi inclusive escreveu o seguinte sobre isso: aqueles que meditarem no Gita retirarão dele novas alegrias e novos significados todos os dias. Não há nenhum emaranhado espiritual que o Gita não possa desembaraçar. Repudiando qualquer luxo, usavam o mesmo par de sapatos velhos até que se tornassem imprestáveis. Seus filhos compraram automóveis depois que o seu uso se tornou popular, mas papai contentava-se com o bonde para ir diariamente ao escritório. Ele não tinha interesse em acumular dinheiro por amor ao poder. E certa ocasião, depois de organizar o Banco Urbano de Calcutá, recusou a beneficiar-se disso e não guardou para si nenhuma ação do banco. Ele desejara apenas cumprir um dever cívico nas horas de folga. Vários anos depois de meu pai ter se aposentado, um contador veio da Inglaterra para a Índia a fim de examinar os livros da estrada de ferro de Bengala Nagpur. Ele ficou surpreso. O auditor descobriu que papai jamais havia requerido as suas bonificações vencidas. Ele fez sozinho o trabalho de 3 homens. O contador informou a companhia e tem em haver 125.000 rúpias de remunerações atrasadas. O tesoureiro enviou a papai um cheque com esse valor e o meu pai deu tão pouca importância ao assunto que se esqueceu de mencioná-lo à família. Muito tempo depois, meu pai foi interrogado por Bishnu, meu irmão mais moço, que havia notado a grande quantia depositada ao ver um extrato do banco. Por que me exaltar com lucro material? Respondeu papai. Quem procura alcançar a serenidade mental não se rejubila com o lucro nem se desespera com a perda. Sabe que o homem chega sem dinheiro a este mundo e dele parte sem levar nenhuma rúpia. Pouco depois do seu casamento, meus pais tornaram discípulos do grande mestre Lahiri Mahashaya de Benares. Esta associação fortaleceu o temperamento naturalmente ascético do meu pai. Certa ocasião, mamãe fez uma confidência notável à minha irmã mais velha. Ela disse a Romo o seguinte: eu e seu pai nos unimos como marido e mulher apenas uma vez por ano com o intuito de termos filhos. Meu pai conheceu pela primeira vez Lahiri Mahasaya
por meio de Abhinash Babu, funcionário de um ramal da estrada de ferro Bengala Nagpur. Esse é o pai do Paramahansa Yogananda e essa é a mãe de Paramahansa Yogananda. Em Gorakhpur, Abhinash Babu instruía meus jovens ouvidos com cativantes histórias, prestando tributo às glórias superiores do seu próprio guru. Alguma vez já lhe contaram em que situações extraordinárias o seu pai se tornou discípulo de Lahiri Mahashaya? Era uma preguiçosa tarde de verão e estávamos sentados na varanda da minha casa, quando Abhinash fez esta pergunta em tom intrigante. Neguei com a cabeça, sorrindo antecipadamente de satisfação. Anos atrás, antes de você nascer, supliquei ao meu chefe, seu pai, uma licença de 7 dias, a fim de visitar o meu guru em Benares. Seu pai ridicularizou o meu plano. Vai se converter no fanático religioso? Perguntou-me. Concentre-se no seu trabalho no escritório, se quiser progredir. Naquele dia, voltando tristemente para casa por uma vereda no bosque, encontrei-me com seu pai. Ele era transportado numa liteira e dispensou servidores e liteira, passando a caminhar ao meu lado. Ele procurou me consolar e começou a discorrer sobre as vantagens de lutar pelo sucesso mundano. Mas eu o escutava sem prestar atenção. Meu coração repetia: Lahiri Mahashaya, não posso viver sem te ver. O caminho levou-nos à orla de um campo tranquilo, onde os raios do sol ao entardecer coroavam a ondulante elevação do capim bravo. E ali no campo, a alguns metros de nós, apareceu subitamente a forma do meu grande guru. Bhagabati, você é muito duro com seu funcionário. A voz ressoava em nossos ouvidos atônitos. Meu guru desapareceu tão misteriosamente como viera, e de joelhos eu exclamava: Lahiri Mahashaya, Lahiri Mahashaya. E durante alguns momentos, seu pai ficou imobilizado pelo assombro. Abhinash, além de conceder a sua licença, concedo também a minha, a fim de irmos amanhã para Benares. Preciso conhecer esse grande guru, Lahiri Mahashaya, que é capaz de se materializar à vontade para interceder por você. Levarei minha esposa e pedirei a este mestre que nos ensina a senda espiritual. Você nos levará até ele? Sem dúvida, eu transbordava de alegria ante a resposta miraculosa à minha prece e a rápida e favorável alteração no curso dos acontecimentos. Na noite seguinte, seus pais e eu viajamos de trem para Benares. Chegando lá no outro dia, contratamos um trole para cobrir parte do caminho e depois tivemos de andar por ruelas estreitas para chegar à isolada morada do meu guru. Entrando em sua pequena sala, fizemos uma reverência ao mestre, que estava firme na habitual postura de lótus. Ele
piscou os olhos penetrantes e os fixou em seu pai. Bhagabhat, você é muito duro com seu funcionário. As palavras eram as mesmas pronunciadas 2 dias antes no campo de Gorakhpur. E acrescentou: alegro-me por terem permitido a Avinash visitar-me e terem vindo também, você e a sua esposa, em companhia dele. Para a alegria dos dois, iniciou-os na prática espiritual de Kriya Yoga. Kriya Yoga é uma técnica yogi ensinada por Lahiri Mahashaya. Ela acalma o tumulto sensorial, permitindo ao homem alcançar a identidade crescente com a consciência cósmica. Seu pai e eu, com discípulos espirituais, temos sido amigos íntimos desde o memorável dia da visão. E Lahiri Mahashaya manifestou particular interesse no seu nascimento, Mukunda. Sua vida estará certamente relacionada com a dele, pois as bênçãos do Mestre nunca falham. E essa foi a nossa leitura espiritual de hoje. Essa foi a parte 1 do capítulo 1 do Autobiografia de um Yogi. Em breve eu trarei a parte 2 do capítulo 1 e nós vamos dar seguimento nessa obra linda e especial. Espero que essa obra tenha te ajudado a relaxar, a acalmar a mente e expandir a consciência. Muito obrigada por acompanhar e até o próximo vídeo.